Muito bem, muito bem. Se é para cantar, eu canto, se é para chorar, eu choro. E os adoradores de Deus, o Senhor procura os seus adoradores, onde é que está, né? E adorar a Deus em espírito e em verdade é um dever de todos aqueles que amam a Deus. Pregadores, Deus levanta. Pastores, Deus levanta. E se você é levantado por Deus, bem-aventurado serás. Muito bem, a palavra de reflexão desse início de tarde, e eu quero meditar com você no capítulo 11 do escrito aos Hebreus. É o capítulo 11, o verso de número 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Amém. Meu amado irmão e irmã, amigo, povo de Deus, você que nos escuta, a fé, ela tem esse conceito bíblico, esse conceito espiritual, esse conceito embasado na fé do Antigo Testamento. E fé é uma palavra pequena que nos induz a algo grande, nos leva a algo grande. Mas muitos falam sobre fé, muitos dão testemunho sobre fé, mas são muitos os que não entendem ainda o que vem a ser a fé. E por esse conceito, fé é você trazer à existência aquilo que não existe. Por esse conceito, a gente vai entender que para ter fé e para fazer existir o que não existe, você precisa confiar e confiar em Deus. Não existe fé se não for em Deus. Não existe fé se não for por meio da palavra de Deus. Não existe fé se não for movido pela graça de Deus. E aí você pode dizer assim, mas tem aquela fé natural, que todas as criaturas professam, mas a fé natural, ela é uma indução daquilo que Deus existe, do que Ele é. Então, acima de tudo, fé é você acreditar confiantemente em Deus. Se você não acredita, não confia totalmente em Deus, como você pode exercer a sua fé nele? Então, a fé que nós pregamos é essa fé que está voltada ao Deus bíblico, ao Deus da Bíblia, ao Senhor da Bíblia. E o capítulo 11 de Hebreus é todo dedicado aos antigos que alcançaram a fé em Deus, que alcançaram o testemunho, que deram as suas vidas em prol dessa fé, que esperaram a promessa, e essa promessa era Cristo. Eles confiaram, guardaram, por ela deram as suas vidas, morreram, foram torturados, foram massacrados em prol dessa fé. Homens que testemunharam de Deus por causa da esperança, que testemunharam de Deus por causa dessa promessa. Guardaram, eles não viram acontecer, eles não alcançaram, mas testemunharam e guardaram firme e foram salvos por causa dessa promessa. E essa promessa era o Cristo que haveria de vir. Talvez, se a gente for fazer uma análise dos que creram, dos que obedeceram, dos que guardaram a fé por meio dessa promessa, a gente ainda está em dívida, porque cremos num Cristo que já veio. Cremos num Cristo que já realizou na cruz, segundo o que as Escrituras haviam predito. Ele já veio, ele já testemunhou, ele já deu a sua vida por nós.
cremos que ele veio e cremos ainda que ele voltará para levar aqueles que creem no seu nome para o seu seio, para o céu de Deus. Então parece que é mais ou menos você acreditar no Cristo que já veio do que naquele que ainda viria de vir, que não alcançaram a promessa, mas guardaram firme no coração. Isso significa que fé é você trazer a existência que não existe. Eles trouxeram Cristo à sua realidade. Eles trouxeram Cristo à sua época. Eles viveram Cristo ainda sem saber, sem ter noção de como seria, mas guardaram no coração firmemente essa promessa. É isso que nós precisamos fazer nos dias atuais. A gente diz que tem fé, mas não confia inteiramente em Deus, que Ele pode reverter o quadro da sua vida. A gente diz que tem fé, mas ainda não se apropriou da confiança exclusiva em Deus, de confiar. Confiar é você entregar 100% do que você é em Deus, naquilo que Ele pode fazer. Quando você confia, você se entrega totalmente. Você não vai pela metade, você não vai desconfiando. E diz a Bíblia que aquele que não confia, né, aquele que não tem essa confiança, é como uma onda do mar que vem com toda a força, mas se quebra na beira da praia e desaparece, já não é mais. Mas aquele que confia no Senhor deve guardar firmemente as suas promessas em seu coração. O que nós precisamos é viver a fé, ser exercitados na fé. Primeiro, essa fé o Senhor já nos deu. Ele nos deu essa fé, a fé salvadora, a fé que nos liberta, a fé que nos salva, essa fé que acreditamos que condenação não haverá mais sobre a nossa vida. E agora Ele quer gerar em nós essa fé vivencial, essa fé existencial, daquilo que nem sequer você sabe. Não sabe como se conduzir, mas você sabe que tem um que pode fazer por você. Então veja, fé é o fim e fundamento das coisas que se não vê, e a prova das coisas que se esperam, porque nela está contida toda uma esperança, toda uma confiança. Eu sei que você tem dificuldade de acreditar em um milagre, porque milagre não é algo que acontece aqui e ali, em todos os lugares, mas é algo que pode acontecer no inesperado, é algo que pode acontecer quando você jamais imagina. É só confiar em Deus e o milagre pode acontecer sobre a sua vida. Deus pode reverter a situação. A gente prega isso, a gente fala isso, a gente ora sobre isso, a gente sabe dessas coisas, aquele que crê em Deus sabe disso, mas é como se a gente não depositasse totalmente a nossa confiança no Deus eterno. Então, traz a existência daquilo que é impossível, daquilo que não dá, segundo as suas limitações, você não vai conseguir. Segundo as nossas limitações, a gente não vai chegar lá. Segundo as nossas limitações, não dá para a gente. Chegou no final. É o limite. Para nós é o limite. Mas o nosso Deus não tem limite. Nosso Deus não tem esbarro. Ele não tem uma barreira. Nosso Deus, ele é transcendental, ele é aqui, ele é ali, é Deus de perto, é Deus de longe, é Deus que reborda montanha, é Deus que não tem dificuldade para ele. É nisso que precisamos acreditar. E se você acredita, você deve levar esta fé junto com essa crença no Senhor. Então, fé é isso. Fé é você acreditar. Fé é você confiar. Essa palavrinha aí, se resume nisso. Não tem jeito, né? Tudo fechou-se. Já está aqui determinado que não há mais esperança. Deus é o Deus do desesperançado. Deus é o Deus que te protege, que te guarda. Ele não tem limite na hora de te abençoar, na hora de guardar a sua vida, na hora de exercitar os seus cuidados sobre nós. Por isso que os antigos, lá no Antigo Testamento, viveram, né? Eles creram veementemente a partir de Abraão, que Abraão é o nosso pai da fé, é o nosso exemplo de fé, né? Abraão, ele creu em Deus, isso foi imputado como justiça. Ele seguiu uma voz, o Senhor disse: sai do meio do teu povo, do meio da tua parentela, sai desse emaranhado de idolatria, porque tinha muito na época de Abraão. Sai do meio desse povo e vou te mostrar um lugar. Eu vou
te dizer algo melhor para você. Eu quero que você tenha seja o meu mensageiro da paz, o meu mensageiro da fé. E ele seguiu, né? Ainda que sem saber para onde ia, mas ele obedeceu a voz e seguiu. A gente não sabe o que vai nos acontecer mais tarde, amanhã, próximo mês, no próximo ano. A gente é alheio sobre isso, a gente não sabe disso, de nada disso, porque não coube a nós saber nada do futuro. Mas o Senhor tem traçado para nós algo especial, Ele vem nos conduzindo sobre tudo isso. Mas a gente confia e acredita que o amanhã virá, porque o Senhor está nele. Porque o hoje que o Senhor está, reverte também para o amanhã. O passado já não faz parte da nossa vida, mas o hoje e o amanhã está diante de nós. Creia, acreditem, receba de Deus sempre uma palavra de regozijo, de ânimo. A gente não tem para onde correr, né? Já esgotou muitas vezes, independentemente que seja a situação, e a maioria das situações mais complicadas que a gente vive hoje é na área da enfermidade, é na área da saúde, quando a gente está precisando de ajuda. Quando vem a ajuda do homem é apenas um paliativo, às vezes resolve, mas às vezes não resolve, ela é só um paliativo. E quando ela vem, já é um agir de Deus sobre a nossa vida, que a gente possa acreditar e esperar que Deus é tudo sobre cada um de nós. Então vamos aprender nesta tarde o que realmente é fé. Você tem fé em Deus? Você costuma dizer isso. Eu costumo dizer isso. Você tem fé. A sua fé é grande ou é uma fé pequena? Não importa. Eu não achei na Bíblia nenhuma fé grande. Geralmente elas são fé pequena. Os discípulos oravam ao Senhor e disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles viram Jesus realizando milagres, prodígios, né? E eles disseram: eita, que pequeno que sou, Senhor, me ajude, aumente a minha fé. Aumenta, Senhor, porque se tu não aumentar, de mim eu não tenho. E o Senhor nos dá a pequena fé, e essa fé Ele aumenta em nosso coração. Mas o importante é que o seu foco seja em Deus. Você tem uma fé tremenda, mas uma fé em quem? Você precisa ter uma fé voltada para o Senhor. E aí aquilo que não é, será. Aquilo que não existe, virá a existir. Aquilo que parece ser distante, se torna muito perto. Aquilo que parece ser incompreensível, se agora compreende. Porque o Senhor que exercita a fé em nosso coração vai nos alcançar essas coisas gloriosas em nossos corações, promovendo a paz, o amor e nos promovendo vida abundante. Creia no Senhor, receba da parte dele esta palavra, porque a gente vive de fé em fé. A gente vive de esperança em esperança, passo a passo, dia por dia, porque se não é assim a gente definha, se não é assim a gente atrofia. Mas Deus deseja que a gente avance um pouco mais. A cada dia que se passa na nossa vida é um passo em busca da eternidade. A cada passo, a cada dia que a gente passa na vida é um passo para o céu. Cada tempo que a gente vai passando, a cada época, é uma aproximação à vida eterna. Então lembre-se, a gente é movido pela fé, a gente é movido pela graça de Deus, a gente é movido pela a motivação de Deus. É Ele que nos conduz assim. Só não iremos a lugar nenhum. E sem Deus, nada do que foi feito se fez. Ele é a razão do nosso viver. De maneira que o texto diz que foi pela fé que nós cremos e entendemos que os mundos foram criados. Mundo, universo, mundo do que é visível, do que é invisível, mundo das coisas que a gente nem compreende, foi feito por meio da fé. E é nele que nós vamos sustentar a nossa vida todos os dias para a glória de Deus Pai. Que o Senhor Deus conceda a bênção, a vitória ao teu coração e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sempre abundante em sua vida. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o segredo para uma vida abundante. Mas lembre-se,
Você é homem de fé, você é mulher de fé, então você deve confiar inteiramente em Deus. Quem confia, tem fé. Quem tem fé, confia. Não dá para você dizer que tem fé e não confiar que Deus vai agir, que Deus vai fazer, que Ele é Senhor sobre a sua vida, que Ele é Senhor sobre o universo.